eu tenho que buscar a aprovação de Deus e tudo mais. E assim, a motivação, o que sai do seu coração são as fontes da vida. Então, assim, você tem que entender qual que é a sua motivação. Por que você tá querendo isso, né? Não é saudável. Gente, se Deus é seu pai, você acha que ele quer que você fique toda hora, ai, sabe? Não é assim, não é assim. Essa visão é religiosa. Enfim, quando você se sente indigna de receber o amor de Deus também. E assim, eu já ouvi também muitas vezes na igreja, e infelizmente, assim, o diabo distorce muitas coisas. E eu entendo quando as pessoas falam, né, do tipo assim, claro que nós somos pecadores e Deus, ele, tipo, faz infinitamente mais sobre os nossos pecados, que a gente muitas vezes não merece, né, a graça comparado com o que a gente peca. Mas se a gente se sente indigno de receber o amor de Deus, como que a gente vai receber o amor de Deus? Meu Deus do céu. Outra coisa, tá, sabe? Gente, eu não acredito nisso, de verdade. Eu acho que isso aqui é totalmente distorcido, sabe? Você ficar falando, eu não sou digna. Então, se você não é digna do amor de Deus, você nunca vai ser curada, minha filha, sabe? Assim, eu penso, não, eu sou digna sim de receber o amor de Deus, porque Deus, ele não me olha como eu me olho, e eu não devo me olhar como as pessoas olham. Então, isso aqui é uma crença também de que você distorce a visão de Deus quando algo ruim acontece. E eu sempre acho que é Deus, ou que fiz algo errado, ou que Deus tá me castigando. Quando eu acho que eu não deveria repetir uma oração a Deus, tipo assim, nossa, eu não vou falar isso pra Deus, porque, de novo, eu já orei sobre isso. Acho que estou incomodando Deus, acho que não mereço realizar sonhos, ter uma vida feliz. Eu tenho medo de Deus, não me sinto bem perto dele, como se estivesse sempre devendo algo. Eu acho que todo mundo, né? Pra você ver que esses sentimentos que a gente tem de distorção de quem é Deus, eles estão totalmente conectados à rejeição, rejeições familiares e rejeições da vida. Todo mundo, por mais que teve... Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas eu tive um relacionamento maravilhoso com os meus pais, minha mãe, meu pai foi... Mas assim, inevitavelmente a rejeição ela vai ser vivida na vida, mesmo você tendo pais muito, muito bons. Então, tudo isso caracteriza rejeições, né? E, enfim, e aí o ponto que a gente tem dificuldade de acessar o amor de Deus é como que eu vou me aproximar de um Deus tão ruim assim? E é claro que racionalmente falando a gente não acredita nisso, mas o nosso inconsciente ele transmite isso. Muitas vezes quando, por exemplo, a gente não crê de fato que Deus pode nos curar, quando nós não cremos de fato que Deus ele vai nos abençoar, quando a gente não crê de fato que ele vai realizar os nossos sonhos, quando a gente acha muitas vezes, não, beleza, Deus já me salvou e é isso aí. E não, não é só isso aí, né? Deus tem muito mais do que salvação. Deus tem vida e vida em abundância. Então, a ponte, né, que acessa o amor de Deus, ela muitas vezes é distorcida por visões religiosas muito distantes do verdadeiro ensino de Deus, né? E a ferida da rejeição paterna, né, dos pais, pai e mãe, aberta, nos impede de acessar o verdadeiro amor, por termos no nosso inconsciente uma visão distorcida do amor. Ou seja, se eu tenho uma visão distorcida do amor, que é Deus, como que eu vou receber? Como é que eu vou entender? Como é que eu vou me conectar, né? Então, e por que a gente não percebe isso mais rápido? Por que que a gente, poxa, tô tendo uma distorção sobre quem é Deus? Porque as pessoas falam assim, mas como que eu vou saber no inconsciente? Porque o inconsciente, ele dá sinais, ele dá resultados, né? Essas crenças que eu comentei, tipo, são resultados disso, né? Você não acreditar que vai dar certo na sua vida, muitas vezes. Então, assim, padrões de amor tóxicos vividos, que é o que eu comentei sobre a questão da gente associar com os nossos pais, né? Então, a gente acha que é normal porque, inconscientemente, a gente tem algumas relações tóxicas, né? Às vezes com os nossos pais, com pessoas que a gente ama do passado. E para sermos validadas por eles, né, pelos nossos pais, a gente convive e busca relacionamentos, mesmo que inconscientemente, assim, tóxicos, para mantermos a ligação que é a aprovação.
Então, às vezes tem alguma relação, eu não tô falando dos pais, tá? O problema não tá nos pais, mas na forma como a gente se relaciona muitas vezes com eles e com amizades, com a igreja, tudo. Pensa que aqui é só uma relação, mas existem várias relações. Então, essas ligações inconscientes, elas são como cordas que nos conectam inconscientemente com padrões, né? E a gente precisa romper essas cordas invisíveis de padrões tóxicos que a gente cria e criou com os nossos pais. E a gente às vezes não consegue, por quê? Porque a gente tá sangrando. Então pensa que você tá doendo lá, tá com a dor de cabeça, você fala, meu, eu vou comprar Cefalive, velho. Eu preciso disso. É como se fosse um software. Gente, eu escrevi pra caramba, né? Mas eu tive toda essa inspiração, amiga. Então vamos lá, vamos aproveitar a inspiração. Que eu creio que Deus, ele me tocou muito, assim, pra escrever tudo isso. Então é como se fosse um software programado que a gente tá buscando aprovação. Então o que acontece? A gente se diminui, a gente aceita menos o que a gente merece. A gente se magoa demais com a reação das pessoas. Claro que é normal você se magoar, você ficar chateado com alguém, mas sabe, num nível assim muito exagerado, tipo muito too much, ou com a opinião das pessoas num nível não saudável, autossabotagem, procrastinação com os nossos sonhos e vida. Então, como que a gente rompe tudo isso, né? Eu coloquei aqui alguns passos. Primeiro, a gente tem que fazer uma análise do que realmente a gente quer, né? E uma análise não assim, não se chicoteando, mas assim, cara, o que eu quero da minha vida, sabe? Porque pessoas nesse padrão, elas têm dificuldade de sonhar, querer e realizar, porque elas estão no modo sobrevivência. Tipo, você não tá vivendo a vida, você tá vivendo sobre aprovação. Então, você concorda que você não vive a sua vida? Se você vive uma vida buscando a aprovação dos outros, você não tá vivendo. Então, você não tá vivendo os seus sonhos, você não tá vivendo o que você quer, você tá distante do que você realmente poderia viver. E é claro que, inevitavelmente, né, eu tô falando isso da busca de aprovação, a gente vai ceder, né? Não tô falando sobre a gente não ceder, sobre a gente não, né, fazer pelo próximo, não tem nada a ver com isso. Tô falando de você necessitar constantemente de uma validação de alguém, né? Então, o padrão, ele não é quebrado do dia pra noite. E destruição das crenças erradas sobre quem você é, né? Sobre quem você é, sobre quem Deus é, sobre a sua vida, né? Nesse modo que você tá. Então, é por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de renovar nossa mente, de ser transformado, de ser liberto, de ser curado, porque eu creio que Jesus, ele já fez absolutamente tudo por nós, mas a gente precisa olhar para isso, porque isso cabe a nós. Esse olhar para o passado, esse olhar para as nossas feridas, é nossa responsabilidade. Que muitas vezes, por que a gente não consegue? A gente não assume a responsabilidade da nossa vida. Como que a gente vai olhar para as nossas feridas? A gente está culpando Deus por tudo, ou culpando os nossos pais por tudo. Como que a gente vai olhar e refletir o que a gente entendeu errado sobre a vida, o que a gente precisa ressignificar, né? Então, assim, o caminho da cura é aceitar a ferida e ao mesmo tempo olhar para ela, não aceitar no sentido de eu aceito isso para minha vida, é de aceitar o processo, de acessar para poder enxergá-la, né? Então a alma, né, as emoções, elas ainda de certa forma distorcem a realidade dos fatos. Por isso que muitas vezes a gente tende a sofrer demais por coisas que não, né, não é o correto. São coisas que não têm, sabe, proporcionalidade muitas vezes. Porque a gente de fato está sangrando, né? Isso tem que ser olhado de fato. Então, o primeiro passo para a gente conseguir mudar tudo isso, né? A gente precisa fechar as feridas e sair do modo sobrevivência. Eu acabei de inventar isso. Mergulho profundo na relação com os pais. A dor de cabeça não é a raiz. Temos que olhar para os padrões errados que carregamos dos nossos pais e feridas abertas que ficaram no passado e que não cuidamos. E, cara, é muito louco, porque não tem jeito, uma hora a conta